Eu vou mudar agora de assunto, depois a gente volta, porque hoje Lira, anistia, Dirceu, Supremo Tribunal Federal vai ficar aqui rodando no nosso All News ao longo de todo o programa. Então, você que quer continuar ouvindo isso, daqui a pouquinho a gente volta com outros entrevistados, inclusive que já estão marcados conosco. Mas agora eu queria pegar outro assunto da nossa página do UOL e que tem a ver com o governo de São Paulo e tem a ver com o governador Tarcísio de Freitas, que saiu super fortalecido dessas eleições municipais. E aí, nesse pós-eleições municipais, ele inicia uma maratona de leilões em São Paulo. A gente sabe que o leilão da Sabesp, que tem essa imagem fortíssima que a gente acabou de colocar, né, ele quase que acabando com o negócio ali para martelar, ele está muito disposto a leiloar muita coisa no estado de São Paulo. E o que chama a atenção é que nessa maratona, nesse primeiro lote do que vai ser oferecido a investidores, é justamente a área de educação. É isso mesmo, educação. O primeiro contrato a ser oferecido aos investidores é ligado à construção e administração de escolas no estado de São Paulo. O governo de São Paulo, o governo de Tarcísio de Freitas, vai leiloar o lote oeste, que corresponde a 17 escolas. No próximo dia 4, será a vez de outro bloco, responsável por mais 16 escolas. O governo tem dito que as empresas vencedoras ficarão responsáveis pela construção e pela administração de escolas do governo do estado de São Paulo. Entre as atribuições estão a manutenção da unidade escolar, os serviços de limpeza, vigilância e alimentação. A parte pedagógica, como material didático, o planejamento escolar, vai continuar sob responsabilidade da Secretaria de Educação do estado de São Paulo. A expectativa é abrir cerca de 35 mil matrículas para alunos dos ensinos fundamental e médio. Essas escolas seriam construídas em municípios como Campinas, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos, Suzano, um investimento de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Vamos lá, Sakamoto, como é que você vê aí esse leilão, né? Leiloar escolas do estado de São Paulo, as empresas privadas serem responsáveis não apenas por construir, mas também por administrar escolas públicas, que aí não sei lá, não serão mais públicas, é isso? Fabiola, por partes, né? Primeiro, deixar claro, do meu ponto de vista, a privatização em si não é um problema. Eu não sou contra a privatização por princípio, né? A gente tem que analisar caso a caso. O que acontece é que quem estuda educação, pedagogia, coloca que o processo e essa estrutura de privatização da construção, e principalmente construção, não tem problema, a questão é administração das escolas, pode dar chabu. Sim, porque o processo administrativo das escolas, ela não é simplesmente, ele não pode simplesmente ser terceirizado. A administração das escolas está totalmente vinculada e conectada com o processo pedagógico interno. Né? Não dá para você pensar uma administração desconectada de um processo pedagógico, sabe? De como, na verdade, aquela escola vai funcionar pensando na comunidade que tá à sua volta, pensando na capacidade de trazer aquela comunidade para próxima e aquilo está conectado com o processo pedagógico da escola. Pode parecer bobagem, mas quem é da periferia sabe exatamente do que eu estou falando. A escola não é simplesmente um lugar onde o pessoal vai aprender os rios da margem direita do rio Amazonas e depois volta para casa. A escola faz parte da comunidade. E o projeto pedagógico de uma boa escola vai muito além do que está sendo dado na sala de aula. Ao contrário do que dizem, defendem alguns, que falam que a escola tem só que ensinar o beabá básico na sala de aula e depois o resto que se dane. Não é assim. A escola, inclusive, de portas abertas, voltada para a comunidade, voltada para garantir cultura, educação, lazer, esporte, para a comunidade, pensando nas necessidades da comunidade, é uma escola que garante que os jovens numa comunidade pobre tenham um futuro muito melhor do que senão aquele centro, né, público não existisse lá. É um equipamento historicamente público. Então a pergunta é como isso vai ser feito? Tem muita gente, tem muito pedagogo reclamando disso, dizendo que essa privatização, que também já foi tentada e está sendo discutida em outros estados, como Paraná, por aí vai, ele coloca em risco o projeto pedagógico das escolas e com a própria função das escolas de mudar a vida das pessoas.
né? Por quê? Porque aí você vai ter o interesse financeiro de quem administra em detrimento ao interesse social da parte pedagógica, né? É dinheiro versus realidade. Agora, tem um outro ponto nesse projeto que é importante também que a gente diga, Fabiola, que é a questão de outras privatizações. Né? O governo Tarcísio foi muito criticado durante a campanha eleitoral por conta da privatização da Sabesp, num momento em que você tem uma outra privatização é da Enel, fazendo água, né, em São Paulo. E aí, falou-se muito mesmo, da responsabilidade direta da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, da responsabilidade da ANEEL nesse processo tudo, em tudo isso que está acontecendo, né? Agora, existe uma outra agência, que é uma agência do Estado de São Paulo, que é a Arcesp, né, que também que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, que, segundo a reportagem do UOL, vai ficar sobre a responsabilidade dela a fiscalização dos serviços das empresas vencedoras. Ora, é também responsabilidade da Arcesp hoje fiscalizar quem? A Enel. Não é só a ANEEL. A Enel, a Arcesp também tem responsabilidade com relação ao comportamento da Enel em São Paulo. E assim como a ANEEL falhou. Então, a mesma agência que está falhando para garantir a operação decente, não é a única, nem o único responsável. Estou só falando que é uma das agências que está falhando em garantir isso, também é aquela que vai ficar responsável pelo escopo da privatização. Né, de toda da Sabesp, mas também desse novo lote que está chegando. E a pergunta seria, Fabiola, seria melhor o governo primeiro melhorar a Arcesp, melhorar a agência que vai cuidar da regulação e depois correr para a privatização? Não é melhor primeiro melhorar a estrutura que vai garantir com que o público não sofra caso alguma empresa privatizada seja picareta do que e depois você correr com a privatização? Né? Porque assim fica aquela coisa, você acaba podendo entregar serviços públicos essenciais para quem não vai cumprir o seu papel, e aí a fiscalização fica deficitária, é mais ou menos o equivalente. A gente pode vir a entregar o galinheiro para administração de raposas e você não ter nenhum dono do galinheiro olhando lá perto, ou ninguém, nenhum fiscal olhando lá perto para afastar as raposas ou tirá-las de perto das galinhas. Aí fica difícil. Bom, olhando aí por essa maratona, como eu falei, né? A Tarcísio inicia hoje uma maratona de leilões. Ele nunca escondeu que esse era o seu objetivo, falou durante a campanha a respeito disso. Então, quer dizer, ele está seguindo o que justamente ele prometeu a fazer. Chama atenção, às vezes, claro, esses detalhes, como o próprio Sakamoto disse, em relação à administração das escolas do estado de São Paulo. Não que a administração das escolas hoje esteja boa, né? Porque essa é uma reclamação frequente, inclusive, né, de como as escolas, falta papel higiênico, tem escola que falta luz, tem muitos problemas nas escolas do estado de São Paulo, inclusive. É muito triste ver a educação aqui no estado de São Paulo com muitas reclamações. Mas será que passar isso para a administração privada vai resolver? Esse é um dos objetivos de Tarcísio. Tem também aí nesses lotes que ele vai colocar à venda estradas, né? Segundo aqui a nossa reportagem, o leilão que vai acontecer prevê 460 quilômetros de 12 rodovias, com um investimento de 8 bilhões e 800 milhões de reais. Vamos lá, Josias, qual é a sua análise em relação a esses objetivos de Tarcísio, ele colocando em prática a maratona de leilões no estado de São Paulo? Em primeiro lugar, Fabiola, privatização não é nenhum demônio, ao contrário, pode ser útil para prover melhores serviços em determinadas áreas. Agora, os liberais que defendem o modelo de privatização escoram a sua argumentação, sobretudo na tese segundo a qual o Estado precisa sair de atividades que têm um viés mais empresarial para se concentrar naquelas atividades que são essenciais e que o Estado deveria tratar com prioridade absoluta, entre elas, educação e saúde. Ora, por que se um governo que tem a privatização como um dos seus motes, como é o caso do Tarcísio de Freitas, vai privatizar a educação? Mas não era a ideia de privatizar não era para liberar o Estado para prover serviços nessas áreas como saúde, educação, de forma mais prioritária? Então não faz o menor nexo isso, né, Fabiola?
Como disse, privatização não é nenhum demônio. Privatizar a estrada, por exemplo, pode ser muito bom para melhorar a qualidade da estrada, desde que o pedágio tenha preço razoável e que a concessionária da estrada forneça, de fato, serviços que justifiquem a cobrança do pedágio, pode ser útil, porque as estradas estão aí em petição de miséria. Agora, privatizar a educação, essa experiência está sendo adotada lá no Paraná. Não se sabe que efeitos terá. Aí vem o argumento, não, mas o aspecto pedagógico continuará nas mãos do Estado, é só a administração. Me parece um passo largo demais, Fabiola. Um Estado como São Paulo, com o poder econômico de que dispõe, privatizar a área da educação. Não me parece apropriado. Há muitas coisas que podem ser privatizadas. A educação, acho que está no final da fila e precisaria ser precedida essa atitude do governador de muito debate. Não está debatendo coisa nenhuma. Ele, ao contrário, está fazendo uma maratona e diz que a educação está no primeiro lugar da fila. Não me parece adequado, não, Fabiola. Tá aí. A gente quer saber também a sua opinião a respeito disso aqui no nosso All News. Agora, 11 horas e 40 minutos aqui no nosso All News, que segue até a 1h da tarde. A gente abre espaço, inclusive, para a sua opinião em relação a isso. Tem muita gente comentando aqui conosco a respeito desse plano de Tarcísio de Freitas a respeito de privatizações. Aí diz aqui, ó, privatização gera contratos superfaturados. É o que diz o Black aqui no nosso chat. O Ricardo diz, Tarcísio é engenheiro, já trabalhou em várias instituições do governo, sabe o que faz. Vocês jornalistas não sabem nada, viu, Josias? Tá dizendo aí, vocês jornalistas... e aí tem gente mais falando aqui, ó, tira da saúde e investe no mercado financeiro. É esse o caminho. As pessoas falam muito da privatização também na área da saúde. Aí tem a Sandra que diz, ó, privatiza que piora. Privatiza que piora. Aí o Messias Sakamoto, ele dá uma ideia que é o seguinte, por que a gente não privatiza o serviço do governo? Vai privatizar, põe uma empresa. Então, tem gente que já acha que determinados governos têm dono no mercado privado, diga-se de passagem. Então, essa, inclusive, é uma grande reclamação com relação à questão de privatização, né? De serviços públicos, né? De agências reguladoras sequestradas. Aí você solta essa pimentinha e a gente faz o que com ela agora? Agora a gente vai ter que explicar um negócio desse. Muito bom, ó, se você quiser participar do nosso All News, pode mandar sempre aqui a sua mensagem que a gente vai lendo aqui, ó. E o pessoal vai comentando, discutindo entre eles. A Sofia fala assim, eu lamento pelo meu estado, mas é o que o povo escolheu e isso é o jogo da democracia brasileira. A gente reclama muito, mas esse é o jogo da democracia brasileira. E foi justamente o que a gente viu nessas eleições municipais de 2024, nas escolhas dos prefeitos e dos vereadores.